Fala galera, que bom estar aqui com vocês novamente para mais uma aula de redação. Na aula de hoje nós iremos continuar discutindo a respeito do conto policial, aprendendo novas técnicas, o que é que você precisa ter, o que é que você não pode esquecer de colocar no seu texto também. Eu pude colocar na nossa última aula um trecho da série Sherlock Holmes. Uma série que está disponível na Netflix. Quem tem Netflix aí pode assistir a todos os episódios, já tem 4 temporadas, tá bom? E aí vocês começaram a perceber, diante de tudo que é apresentado na série, como acontecem os atos de investigação, tá? Fizemos a leitura também nesse capítulo em português, capítulo 6, a respeito de um texto que fala sobre ele, tá? E aí hoje eu também vou deixar um pedacinho da continuação desse episódio, tá bom? Então assim que nós terminarmos aqui a parte explicativa, eu vou dar continuidade àquele trecho e vocês vão pegar mais informações. No trecho de hoje, vocês vão perceber nitidamente a questão da investigação de um suposto crime, tá bom? Então preste muita atenção para você pegar todas as ideias, todas as informações, para que você consiga desenvolver um bom texto futuramente. Na aula de português, amanhã, assim que terminarmos o que está planejado, eu vou colocar o segundo episódio, que é bem interessante, para que vocês possam ter ideia e vocês conseguirem pegar mais informações e observar os detalhes aí da investigação para a produção textual. Tá bom? Combinado assim? Então vamos para os slides, porque não temos tempo a perder. Vamos lá? Então, pessoal, vamos dar continuidade à proposta de conhecimento a respeito do texto Conto Policial, tá? Olha, a narrativa de Enigma tem como personagens o criminoso, a vítima, os suspeitos e também o detetive. Na maioria dos casos, nós vamos encontrar todos esses elementos, tá? Nós podemos finalizar a nossa última aula com texto, tá certo? E aí a gente vai dar uma analisada aqui somente nesse trecho. Olha, o Homem de Ferro estava abalado até a alma e a gente vai tentar perceber justamente um desses elementos ou mais de um desses elementos, tá bom? Então eu vou voltar aqui para que vocês possam tentar perceber um detalhe, ó. Onde está ele? Cochichou Holmes. Eu vi pela expressão de sua voz que ele, o Homem de Ferro, estava abalado até a alma. Onde está ele, Watson? Veja, aqui por esse trecho, será que a gente consegue descobrir pelo menos um dos elementos que eu acabei de mencionar lá no outro slide? Certo? A gente consegue encontrar o criminoso, perceber a questão se é uma vítima, se no caso o Homem de Ferro era um dos suspeitos, ou então se era o detetive. Pensa aí, tá bom? E esse trecho indica uma característica fundamental de Sherlock Holmes, seu jeito de ser que nunca demonstra medo ou descontrole emocional, tá? Então veja que é tão importante a gente deixar transparente isso para o leitor, tá bom? Essa segurança que, no caso, o personagem principal, Sherlock Holmes, que é o detetive, certo? Ele nunca demonstra medo, muito menos
descontrole emocional, né? Porque se ele demonstrasse uma dessas duas coisas, nós teríamos algum problema aí na relação socioemocional da profissão dele com justamente o desenvolvimento, né? Assim costumam ser os detetives das histórias de suspense e dos contos policiais, somente enfatizando, logicamente, o que eu apresentei anteriormente aqui na minha fala, tá certo? A narrativa se desenvolve a partir de um crime cometido. Logicamente, se estamos trabalhando com o conto policial, então é necessário, muito importante, que a gente veja o envolvimento de algum tipo de crime, tá bom? E o leitor acompanha todos os procedimentos da investigação. Então, pronto, quando você estiver construindo o seu texto, então você precisa mostrar realmente durante a estrutura do seu texto todos os procedimentos de investigação, tá? Então você não pode tão simplesmente dizer, apresentar o crime para o leitor e aí imediatamente já mostrar a solução. Não, você precisa mostrar o processo de investigação, tá certo? Logicamente por meio do olhar do narrador. É um aspecto muito importante para a construção ficar interessante, tá certo? Esse narrador, na maioria das vezes, reconhece estar escrevendo uma história e, assim como o leitor, desconhece o que vai acontecer, né? Ao longo da narrativa, o que ajuda a criar, logicamente, o suspense. Então, veja, é bem interessante essa parte aqui, essa passagem, por quê? Porque você vai ter também o cuidado de não apresentar imediatamente o fechamento da narrativa, certo? Você precisa organizar os elementos para que de forma processual você consiga ir mostrando o desenrolar da situação, da investigação, tá? Por quê? Porque você precisa criar isso aqui, ó, no leitor, criar suspense. Imagine só o que seria você assistir a um filme, tá? E aí, logo na primeira parte, você já descobrir quem praticou tal crime, né? O filme não teria um desenvolvimento tão interessante. A gente não queria ficar assistindo até o final, tá? Então, a mesma coisa acontece na produção de um texto, de um conto policial. Você precisa, aos poucos, né, ir lançando as ideias de investigação para, no final do texto, ser realmente apresentado o praticante do crime, tá bom? Então isso aqui é bem importante lembrar na hora da produção. Repare como no trecho selecionado de O Cão de Baskerville, adjetivos e locuções adjetivas auxiliam na caracterização do ambiente sombrio. Então aqui nós temos selecionados alguns adjetivos e locuções, certo? Para que, de certa forma, possam criar aquela questão do ambiente sombrio, investigativo dentro do texto. Olha, Homem de Ferro, olha, de ferro, já foge totalmente a questão da realidade, certo? Então a pessoa já começa a imaginar a situação, né? Grito de agonia, novo som, grito mais alto, grito muito mais perto. Último grito desesperado, veja para isso, né? Olha, noite silenciosa, troar sussurrado, grito desesperado, murmúrio baixo e constante do mar, pancada forte e ensurdecedora, noite sem vento. Então você pode utilizar, certo, no seu texto, elementos adjetivos, locuções adjetivas que possam trazer para a imaginação do leitor a questão do ambiente, certo? Aquilo que está sendo percebido em volta. Então é bem importante a gente caracterizar essas coisas. Vocês estão anotando aí, né, gente? Para quando vocês forem para a produção, vocês lembrarem desses detalhes aqui tão importantes. Observe também o papel dos advérbios. Por exemplo, rapidamente. Ele saiu rapidamente do cômodo. Então, quer dizer, já cria uma expectativa diferenciada, né? Se eu dissesse assim, ele saiu do cômodo, veja, que perde a questão do envolvimento, né? Imediatamente que dão a cena de rapidez nas ações de investigação por parte do detetive e seu ajudante. Ele imediatamente chegou à sala onde aconteceu o crime. Então você vê uma rapidez
nas ações de investigação, né? É bem importante isso também, a gente fazer o uso desse elemento. Analise ainda a escolha de termos que ajudam a criar o suspense. Por exemplo, cochichou Holmes. Nenhum outro som rompeu o silêncio da noite. Veja que cochichar indica que os dois personagens eles estão em uma situação em que os mínimos gestos são importantes, certo? O olhar, certo? O detalhe que é apresentado para situar, para entendermos a cena. No uso do verbo romper, há a ideia de que o silêncio pode ser prenúncio de ataque, de morte. Mas nada é forte suficientemente para romper com o silêncio, para acabar com ele. Então, veja como é tão importante você selecionar, você escolher as palavras para a composição, né? O que é que cria, qual o envolvimento, qual o clima de suspense é apresentado. De modo geral, pode-se dizer que um conto policial tem um único detetive. Tá? Então é importante você não esquecer disso. Anota aí no cantinho do seu livro para você não esquecer desse detalhe. Um único detetive, uma vítima e também um culpado. Né? O culpado não deve ser o detetive, tá certo? Nem alguém muito óbvio para o leitor, porque senão acaba a graça. Né? Por exemplo, a governanta, a camareira, o mordomo, tá? Não deve ser alguém óbvio. O leitor ele precisa realmente pensar. Lembra daquele engajamento que eu falei para vocês na nossa última aula, certo? Então precisa existir isso aí, tá? Não há desenvolvimento de romances ou paixões, não há aprofundamento na descrição psicológica, apenas o suficiente para o leitor compreender a mentalidade do criminoso e principalmente nada pode ser explicado pelo acaso ou então pelo sobrenatural. Ou seja, em outras palavras, você precisa desvendar todo o mistério no final, tá certo? Não pode ser explicado pelo acaso ou então ser uma causa sobrenatural. Tudo deve ser explicado de modo que racional, realista, tá certo? Resumidamente, os elementos que compõem o conto policial são o enigma, tá certo? Que é justamente o mistério. Precisa existir um mistério. Professor, se eu fizer um, entre aspas, conto policial sem mistério, então não tem como desvendar nenhum enigma, né? Não precisa ser descoberto, não precisa ter investigação. Então é algo que é super necessário. Precisa ter também a vítima, certo? Prejudicado pela ação ilegal. Precisamos ter no nosso texto o culpado, que é aquele que atinge a vítima. Precisamos ter o detetive, que é o agente da investigação, as pistas, que são os sinais que auxiliam na investigação, e também a solução do enigma, que no caso é o mistério desfeito, certo? Ou seja, a eliminação justamente do mistério, porque até então tudo é um mistério, tudo é um enigma, mas aí no final você precisa realmente desfazer esse mistério, ok? Aqui nós temos os dois principais autores de narrativas policiais, né, de contos policiais, que a gente já vem trabalhando em textos de língua portuguesa com o Arthur Conan Doyle. E temos também a Agatha Christie, certo? Que aí vocês, logicamente, se tiverem interesse, podem procurar leituras produzidas por eles. Tá bom, gente? Então é isso, eu espero que tenha ficado claro, vocês tenham anotado todas as informações da aula anterior, da terça-feira passada, tá? E dessa aula de hoje, para que assim você possa desenvolver bem a sua narrativa policial, conto policial, como alguns preferem chamar, tá bom? Na próxima terça-feira, nós estaremos tendo um direcionamento de como iremos construir o nosso texto, tá? Na nossa própria aula, nós iremos fazer a construção do rascunho, tá? Eu vou apresentar a temática, o que é que vocês irão fazer, tá bom? Como será o desenrolar do conto, e aí a gente já começa a construir na nossa própria aula, ok? Então, para a gente terminar, nós iremos agora assistir à parte final
do episódio que eu lancei na nossa última aula na terça-feira, tá bom? Como eu falei para vocês, é a série Sherlock Holmes que está disponível na Netflix, certo? Esse é o primeiro episódio da série. Então fique aí aproveitando esse restinho da aula com mais esse trecho para você conseguir pegar mais informações para a construção do seu texto, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e lembrem que no final da nossa aula, nos últimos 5 minutinhos, você deve acessar a sala Meet para que você possa registrar a sua frequência, tá bom? Grande abraço para todos vocês e até amanhã.